Olá galerinha, professor Fio aí na área e hoje nós vamos falar um pouco sobre os princípios básicos da regência. E para falar sobre esse assunto tão amplo, nós vamos dividir em duas partes. Primeiro a gente vai falar sobre os princípios básicos da regência verbal. Depois, daqui a pouco, mais para frente no vídeo, sobre a regência nominal. E para falar sobre a regência verbal, esses princípios básicos, nós dividimos em dois pontos. No primeiro, aqueles verbos que vão admitir mais de uma preposição, não vai haver alteração de sentido. E claro, somente com a mudança, o acréscimo da preposição, vai ter alteração da regência. Agora, no segundo, a gente vai falar sobre os verbos que, porém, mudam-se a regência, mas também vão mudar o seu sentido. Viu o ponto de diferença? Aqui não há alteração de significado, sentido. Aqui vai haver alteração de significado e de sentido, tá? Então vamos para o primeiro caso. Aquele homem não esquecia os favores recebidos. Veja, nós temos aqui o verbo esquecer. Quem não esquece algo. Perceba que nessa pergunta não há preposição. Então a gente vai dizer que ele é transitivo direto. E olha o seu complemento, esquecia algo. Esse algo aqui que ele não esquecia, que são os favores recebidos. Agora no segundo momento, aquele homem não se esquecia dos favores recebidos. Veja que aqui nós temos acréscimo, nós temos esse pronome. E o que vai acontecer com a inserção desse pronome? Quem não se esquece, não se esquece de algo. Olha o que ele faz. Ele provoca o quê? A inserção da preposição na regência desse verbo. Então, o que vai acontecer com esse verbo? Ele vai deixar de ser transitivo direto e vai virar transitivo indireto por causa da preposição. E verifica que o seu complemento, foi acrescida a preposição de. Ok, gente? Agora, quando a gente vai para o ponto 2, tem alteração de regência, mas também vai ter alteração de significado. Porque aqui, esquecer continua significando a mesma coisa, tá? Aquele homem não esquecia, não se esquecia, não houve alteração de sentido. Agora aqui não, muda tudo. Então quando eu falo nessa cidade aspiramos ar poluído, veja, está falando do nariz, veja, o ar poluído que a gente tem nessa cidade tão poluída, então quem aspira, aspira algo. Perceba que aqui não há exigência da preposição. Eu vou ter um verbo transitivo direto e a gente confirma pelo seu complemento. Ar poluído não apresenta preposição no seu início. Agora, no nosso segundo caso, eles aspiram a 1 mês de férias. Veja que aqui aspirar está no sentido de almejar, desejar, Veja, quantos de vocês não estão querendo férias nessa reta final? Então, quem aspira, aspira a algo. Aqui há a inserção da preposição a, então por isso eu vou dizer que esse verbo é transitivo indireto. E eu confirmo com o seu complemento. Veja que aqui esse a, ele não é um artigo, tá? Ele vai ser sim essa preposição que é exigida pelo verbo aspirar. Houve alteração da regência, houve alteração de sentido. Aqui alterou a regência, mas não alterou o sentido. Então esses são os dois pontos para a gente poder tirar de vez as dúvidas básicas de regência verbal. Continuando com os princípios básicos de regência, vamos agora falar sobre os princípios de regência nominal. Tá? E para isso também nós separamos em dois pontos de diferença. Então veja, a gente está falando sobre nomes que admitem mais de uma preposição. Veja que mudou tudo. Agora a regência é de nomes. Mas que nomes são esses, Nós temos aqui 3 possibilidades, tá? Substantivo, adjetivo ou advérbio. Ok, galera? Então, são classes de palavras que se diferenciam de verbos, ou seja, não são verbos, Então, a gente coloca tudo dentro de um pacote como nome, tá? Não é nome de pessoa somente, ok? Então, veja, nomes que admitem mais de uma preposição sem alteração de sentido, do significado. Então, olha o exemplo. Estou habituado a este tipo de serviço. Estou habituado com esse tipo de serviço. Verifiquem que aqui eu usei o mesmo nome, só que houve o quê? A alteração da preposição. E isso fez o quê? Nada, não alterou o sentido, tá? Eu continuo falando sobre hábito, sobre aquilo que eu estou habituado a fazer. Então, aqui a mudança da preposição não vai alterar o significado. Agora, no segundo grupo aqui, com alteração de sentido, o que vai acontecer? Veja, isso reflete
sua consideração por pessoas honestas. Segundo exemplo, propuseram suas considerações sobre a política brasileira. Então verifica aqui que no primeiro caso, ele utilizou a preposição por para um nome e consideração. E veja que aqui esse nome ganha o sentido de respeito. Agora no segundo, qual vai ser o sentido aqui? Propuseram suas considerações sobre a política brasileira. Veja que aqui ele não está falando de respeito, e sim sobre o quê? Sobre o assunto, né? Considerações, ou seja, assunto, a sua opinião, se a gente for pensar, né? A respeito, sobre a política brasileira, né? Ok? Então, só recapitulando, eu vou ter nomes que vai alterar a preposição, mas o sentido será o mesmo. E aqui eu vou alterar a preposição e vai gerar uma alteração de sentido também. Ok, galera? Então, ficamos aqui com os princípios básicos de regência. No início do vídeo, a regência verbal e agora a regência nominal.